Olá! O nosso bate-papo de hoje é sobre educação matemática e altas habilidades, um assunto de interesse à comunidade escolar e a diversas famílias. E para compor a nossa mesa redonda, o nosso bate-papo, convidamos como palestrante a professora Carla Magna Santos, que atua no Núcleo de Atividades de Altas Habilidades e Superdotação, NAS, onde atende estudantes com altas habilidades e superdotação. Atua há mais de 10 anos na Educação Especial do Estado de Mato Grosso. É especialista em atendimento educacional especializado e mestranda em ensino de ciências naturais pela UFMT. E como comentaristas de nossa mesa redonda, convidamos a professora mestra Andréia Oliveira Vieira, mestre em Políticas Públicas e Gestão Educacional, pós-graduada em Orientação Educacional pela Universidade Católica de Pelotas, graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Santa Maria. Tem experiência na área de educação, com ênfase em gestão escolar, como no SENAC Rio Grande do Sul, Rede Marista, o Colégio Riachuelo Ensino Médio, na cidade de Santa Maria, e atualmente diretora do Colégio Bertone, em Foz do Iguaçu. Professora doutora Juliana Pazini, doutora em Educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, mestre em Educação pela UniOeste, possui especialização em Gestão Escolar, Psicopedagogia, Altas Habilidades, Superdotação e Educação Especial. É graduada em Pedagogia, atualmente é professora visitante do Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História, ILACHE, na UNILA. Atuou como técnica no Núcleo Regional de Educação do Paraná. Possui experiência como professora de educação básica, coordenação pedagógica, além de docente no ensino superior e coordenadora de cursos de pós-graduação em educação, atuando principalmente nos seguintes temas: formação docente, gestão escolar, políticas de avaliação em larga escala, altas habilidades e superdotação e tecnologias na educação. Professora doutora Ana Paula Fonseca, doutora em Educação pela UFSCar e mestre em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem pela Unesp Bauru, com graduação em Licenciatura Plena em Psicologia e formação de psicólogo pela mesma instituição. É professora adjunta da UNILA, onde atua nos cursos de licenciatura. Tem experiência na área de Psicologia e Educação, com ênfase no ensino e aprendizagem na sala de aula, envolvida com os seguintes temas: formação de professores, programação de condições de ensino, ensino-aprendizagem em sala de aula, ensino superior e educação inclusiva. Os discentes comentaristas convidados do curso de licenciatura em matemática são Bianca Laís, atua como monitora no projeto As Práticas de Ensino de Matemática no Ensino Remoto, Desafio e Redescobertas. É representante suplente dos estudantes no colegiado do curso de matemática. Foi bolsista no projeto de extensão, Socialização de Saberes, científico das ciências exatas no contexto da comunidade local e regional, e no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, em Ibirubá. Eduardo Felipe de Souza participou em projeto de extensão sobre laboratório de matemática e foi monitor de disciplinas de álgebra linear e geometria analítica. Jéssica Bianca dos Santos Carvalho, técnica em logística pela Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura, FIEC. Atua no projeto de extensão Laboratório de Ensino de Matemática na UNILA. Atuou em projetos de monitoria, é representante titular dos discentes no colegiado do curso de matemática. Júnior Rodrigo Moisés, medalhista das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas, bolsista pelo CNPq do Programa de Iniciação Científica Júnior da OBMEP. Foi bolsista pela Fundação na Estação Ciências do Parque Tecnológico Itaipu, foi bolsista em projeto de extensão e projeto de iniciação científica na UNILA. É participante do grupo de pesquisa Geometria Diferencial e Topologia da UNILA. Agradecemos a todos os convidados e convidadas e participantes do YouTube
Para iniciar a nossa conversa, com a palavra a professora Carla. Boa noite a todos e todas. É uma grande satisfação poder estar nesse momento, nessa roda de conversa, conversando com vocês. Agradeço já a professora Elma e a Bianca pelo convite e iniciarei já chamando a atenção para esse título, né? Educação Matemática e Altas Habilidades Superdotação. Só esse título já traz muitos debates, muito diálogo, muita conversa, porque a educação matemática, né, ainda é vista como tão difícil acesso, e as altas habilidades não é diferente, ainda está na invisibilidade. Então, é importante estarmos aqui nesse momento, conversando, com o foco de tirar um pouquinho da dúvida de onde estão e como estão esses estudantes com altas habilidades de superdotação. Como a Elma já disse, eu atuo no núcleo de altas habilidades aqui do estado de Mato Grosso, que fica situado em Cuiabá, na capital. E esse NAAS, esse Núcleo de Atividades de Altas Habilidades de Superdotação, lá em 2005, o MEC iniciou um projeto de implantação em todos os estados. Em alguns estados, infelizmente, esse núcleo já está desativado e estamos na luta para que eles retornem, porque é muito necessário. E aí, no Paraná, existe um núcleo de altas habilidades na cidade de Londrina. É onde eu tenho o conhecimento que tem, né? Eu participo de um grupo de estudos com os NAS de todos o Brasil. Então, são os núcleos e centros, porque em alguns lugares esse núcleo já se tornou centro. Aqui em Mato Grosso ainda continua núcleo. E aí no Paraná, em Londrina, que está localizado. Então, vamos ver já assim, de cara, o que a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, nos traz sobre quem são esses alunos com altas habilidades de superdotação. Eu trouxe essa de 2008, porque é a que está válida. Ano passado tem o decreto 10.502, no mês de setembro, mas ele está suspenso pelo STF. Então, o que ainda está valendo é o de 2008. Então, eles nos diz o seguinte: alunos com altas habilidades superdotação demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, sejam elas isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, a liderança, a psicomotricidade, a artes, além de apresentar grande criatividade e envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse. Então, aqui já podemos desconstruir várias coisas, né? Mas, lá para frente, eu vou trazer alguns mitos para poder desconstruir. Mas agora eu quero falar para vocês o que seria essa inteligência intelectual. Eu vou fazer brevemente. É a que envolve a rapidez de pensamento, a compreensão, que tem a memória destacada, a capacidade de pensamento abstrato, a curiosidade intelectual e é extremamente curioso. Já a aptidão acadêmica, que também está aqui nesse decreto, ela nos diz que envolve a atenção, a concentração, a motivação por disciplinas acadêmicas. Então, são aqueles estudantes que se destacam nas disciplinas escolares, principalmente português e matemática.
A liderança já refere-se à sensibilidade interpessoal, à atitude de cooperativa, a capacidade de resolver situações. Geralmente é aquele estudante que media os conflitos entre professor e estudante, aquele estudante que sempre se propõe a fazer algo, sempre está à frente, sempre proativo para poder resolver e aparecer em eventos. Então, é esse estudante que é da liderança. A psicomotricidade já refere ao desempenho superior em esportes, atividades físicas, dança, né? Então, não podemos esquecer também desses estudantes, porque eles também estão dentro da escola. E o talento específico para artes, que envolve um alto desempenho em artes plásticas, em músicas, em artes dramáticas, literárias, cênicas. Então, é aquele estudante que tem esse destaque maior para as artes. E aí eu já vou trazer para vocês, para nós entendermos o que é essa autohabilidade, como que eu começo a observar esse estudante, e aí nós vamos trazer um teórico, que é Joseph Renzulli, que lá na década de 70 iniciou seus estudos sobre a superdotação. Renzulli, ele é norte-americano, é psicólogo, e na década de 80 ele desenvolveu também os 3 anéis de Renzulli. Essa teoria que nós do NAS e das altas habilidades seguimos. Então, o que ele nos diz? Ele diz que o estudante, para apresentar esse comportamento de superdotação, ele tem que estar habilidade acima da média, sempre no contexto socioeconômico e entre seus pares, o envolvimento com a tarefa e a criatividade. Então, nessa intersecção desses 3 comportamentos, encontra-se esse comportamento de altas habilidades. Aí atrás, nessa faixa xadrez, vamos dizer assim, envolve o quê? Esse estudante, ele não está solto, ele não é que nasceu do nada, cresceu e se tornou superdotado. Então, tem um ambiente escolar, tem um ambiente familiar, tem um ambiente na comunidade onde esse estudante vive, e tem também os fatores de personalidade. Então, todo esse contexto, ele vai nos trazer esse comportamento de superdotação. Esses anéis, que nós chamamos, né, os anéis, eles não precisam necessariamente estarem na mesma proporção. Pode ser que o aluno, ele está com a habilidade acima da média, ele tem um envolvimento com a tarefa, mas a criatividade ainda está bem sutil, mas em algum momento ela aparece. Geralmente, os estudantes acadêmicos, do tipo acadêmico, ele tende a criatividade ter mais dificuldade nesse processo de identificação. Já os produtivos criativos, eles já destacam muito a criatividade, o envolvimento com a tarefa e a habilidade acima da média ali na área de interesse está sutil. Então, tem que ser observado, é um trabalho onde é totalmente educacional, né? Até tem psicólogos, mas é voltado para essa área educacional, não é da área médica, né? Então, ele não é diagnosticado com altas habilidades, ele é identificado com altas habilidades e é feito todo um trabalho de observação e nós observamos tudo isso. Escola, família e estudante. Não tem como fazer um processo de identificação só aluno, só o que a família diz, não. Tem que ser esse conjunto. Então, esses fatores do ambiente é muito importante para a gente também.
Aí aqui, né, nós voltamos a falar do primeiro traço, que é a capacidade acima da média, que engloba, de acordo com o autor, tanto habilidades gerais como específicas, e representa o grau de desempenho representativamente superior em relação a uma média, e a média do contexto onde esse estudante convive. Então, a habilidade geral consiste na capacidade de utilizar o pensamento abstrato ao processar a informação e de integrar experiências que resultem em respostas apropriadas e adaptáveis às situações. Exemplos disso é o raciocínio verbal, o raciocínio matemático, as relações espaciais, a memória destacada, a fluência verbal, e também a habilidade de lidar com abstrações, que é a facilidade de lembrar informações, que é aquela memória destacada, o vocabulário avançado, qualidade, a facilidade de perceber essa relação entre causa e efeito. Então, tudo isso está nessa habilidade geral. Já a habilidade específica consiste na habilidade de aplicar várias combinações das habilidades gerais a uma ou mais áreas especializadas do conhecimento ou do desempenho humano, como dança, fotografia, liderança, matemática e composição musical. Já o envolvimento com a tarefa refere-se ao investimento do indivíduo em uma área específica do desempenho, sendo considerada a perseverança, a paciência, a autoconfiança e crença na sua habilidade. Pessoal, sempre é aquele aluno, principalmente hoje nós estamos falando para esse público de estudantes, né, que serão futuros professores para professores da área da matemática, é aquele aluno que você não precisa mandar ele estudar. Se ele tem interesse na matemática, ele é automotivado a buscar esse conhecimento. Ele sozinho, ele vai, ele pesquisa, ele estuda, e muitas vezes ele vai questionar o professor, porque ele quer mais conteúdos, porque aquilo ele já domina, então ele é envolvido com aquilo que ele tem interesse, que hoje, no caso específico, estamos falando da matemática. Já a criatividade diz respeito à originalidade e à utilidade envolvendo aspectos relacionados à fluência, à flexibilidade, originalidade de pensamento, curiosidade e sensibilidade e coragem de arriscar. E aqui está. Como que eu vou observar um estudante, uma criatividade em um estudante na matemática? Pessoal, por experiência. Geralmente, os estudantes que chegam com esse interesse pela matemática, ele é aquele aluno que ele vai nos trazer resposta correta, exata, mas não da forma, da maneira que o professor ensinou. Muitas vezes, ele chega a um resultado de uma maneira reduzida ou mais extensa, mas ele consegue chegar. Ele foge um pouquinho do padrão. Então, o professor vai ensinar a equação de segundo grau, vai lá passo a passo, ele já está lá na frente. Ele já compreendeu aquilo e ele consegue resolver de outras maneiras, sem mesmo ter estudo ou conhecimento. Ele, usando a criatividade, ele consegue chegar nesse resultado. E o que muitas vezes nós encontramos na educação básica é que o aluno ele já consegue realizar aqueles cálculos e muitas vezes ele só dá o resultado. E o professor regente de sala de aula, ele quer o passo a passo e não considera aquele resultado. Só que não chegou nesse aluno e perguntou como que foi esse processo de construção para você chegar a esse resultado. Eu ensinei de uma maneira, você simplesmente colocou o resultado, ou fez um outro passo, um passo mais longo, um passo mais curto, e não pergunta, não questiona, só fala, eu ensinei desse jeito e eu quero desse jeito. E não observa que esse aluno, ele tem uma maneira própria de chegar àquele resultado. E nisso, muitas vezes,
o professor, o ambiente escolar, o ambiente familiar vai matando essa criatividade. Então, a criatividade, ela tem que ser valorizada e tem que ser observada. Então, sempre que um aluno chegou de uma forma, de uma maneira diferente, pergunta como que ele fez todo aquele percurso, como que foi, como que ele conseguiu chegar aqui. E talvez você vai ver que ele conseguiu de uma outra maneira, mas ele chegou no resultado esperado. Então, essa criatividade, é nesse momento que nós vamos observar essa criatividade no estudante de matemática. E aí, Renzulli, ele só divide em 2 grupos, o produtivo criativo e o acadêmico. E aí eu trouxe algumas características das pessoas com superdotação acadêmica, que são aquelas que tiram boas notas, gostam de fazer perguntas, apresentam excelente raciocínio verbal e ou numérico, apresenta grande vocabulário, é um consumidor de conhecimento, tendência de gostar de ambiente escolar. Todos nós que somos professores conhecemos aquele estudante que ele amanhece e anoitece dentro do ambiente escolar, buscando, conversando, pesquisando, conversa com o diretor, conversa com o coordenador, mas sempre está ali. Essas são algumas características. Mas essas características são só pode ser da produtiva criativa também, né? Porque nós somos seres variados, multifacetados, então pode estar também no produtivo criativo. Não é comum, mas pode estar. Já as características da produtiva criativa é ser criativo e original. Não gostam muito de rotina, gostam de brincar com as ideias, procuram novas formas de fazer as coisas, demonstram diversidade de interesses e usam o humor e gostam de fantasiar. Esse aluno, ele está dentro da escola, ele tem um talento para artes, mas pode ser um produtivo criativo dentro da matemática também. Então, nós temos que estar observando e atento o tempo todo. O professor não tem 1 minuto de descanso, porque essas crianças estão aí, nós precisamos identificá-las. Esse quadro de características eu tirei do livro da professora Virgolin. E aí nós também aqui do Núcleo de Altas Habilidades, nós trabalhamos também com as inteligências múltiplas, que é de Gardner, um estudioso da inteligência humana, que, insatisfeito com as conceituações sobre inteligências a partir das avaliações por testes de QI e as suas visões unitárias, conceituou a teoria das inteligências múltiplas. Gardner, ele é contrário aos testes, né, de inteligência. Nós aqui do Núcleo de Altas Habilidades, nós não aplicamos testes. Não aplicamos testes. Então, nós trabalhamos com observação. Ah, mas esse estudante ele já chegou com teste de QI e é muito alto. Então, esse teste de QI, ele será somente um instrumento. Ele ajuda, mas ele não é determinante para que o estudante tenha altas habilidades de superdotação. E aí, temos que também trazer uma observação que o teste de QI ele é voltado só para a área acadêmica, né? Então, a produtiva criativa fica um pouquinho ali de lado nesses testes. Então, esse estudante produtivo criativo, ele não tem um grande destaque nesse teste de QI, mas ele tem altas habilidades. E aí, aqui ele traz a corporação sinestésica, que são aqueles que têm a facilidade da dança, que têm a facilidade do esporte, que estão aí dentro das escolas. O naturalista, que são aquelas pessoas que têm essa inteligência em destaque, que gosta da natureza, da fauna e flora, que se preocupa com o meio ambiente e que hoje é muito necessário estimular essa inteligência nos nossos estudantes. A interpessoal, que envolve aí a liderança, que é aquela pessoa que
tem a facilidade de mediar conflito, que se dá bem com todo mundo, que onde chega é muito querido. A intrapessoal, que é aquelas pessoas que conseguem olhar para si e resolver, né, viver em busca de um autoconhecimento e alcançar os seus objetivos. A musical é aquele estudante que vive batucando, é aquele estudante que gosta de compor música, que tem facilidade com o instrumento. Muitas vezes ele não tem a técnica, mas ele tem a facilidade, tem aquele ouvido musical, onde tem um grande destaque. A espacial, que são aquela inteligência de pessoas que têm facilidade de se localizar. Eu mesmo tenho uma inteligência espacial muito boa. Quando falo o endereço, eu já consigo me ver, me localizar. Então, essa é a inteligência espacial. A linguística, que são os jornalistas, os poetas, os escritores, e a lógico-matemática. Então, nós pegamos esse estudante, ele é da matemática, ele tem essa inteligência em destaque. Ele tem as outras, mas a inteligência lógico-matemática e o interesse dele pela matemática é muito grande. Então, eu vou pegar os 3 anéis de Renzulli e vou aplicar nele. Então, ele se destacou na matemática. O professor falou que ele tem um destaque e que ele está acima dos pares lá na sala dele. Ok. A família falou que ele gosta. E ele chegou em mim e falou que realmente gosta de matemática. Então, ali, as atividades que nós vamos realizando, nós temos instrumentos validados também. E ali eu vou observando se ele realmente tem essa capacidade acima da média, se ele tem um comprometimento com a tarefa e se ele tem a criatividade. Como eu disse, não necessariamente esses anéis precisam estar do mesmo tamanho, mas em algum momento eles precisam aparecer e intercalar para que surja o comportamento de altas habilidades. E aqui eu trouxe, afinal, o que é altas habilidades e superdotação? Falou, mas eu ainda não estou entendendo. Então, uns falam altas habilidades, outros falam superdotação, alguns pesquisadores trazem talento, dotação, e aí tudo isso leva para um caminho, o mito do super. Do super, que esse aluno, ele já é inteligente, essa inteligência dele é nata, e ok, ele é inteligente, né? Inteligente. E aí pronto. Ele não precisa mais que o professor dê atenção, ele não precisa mais ser suplementado, ele é esquecido ali dentro daquela sala de aula. E nós não podemos esquecer que altas habilidades de superdotação, ela é público-alvo da educação especial. Então, ela tem o seu atendimento garantido por lei no AEI. E aí, muitas vezes, principalmente na escola pública, falam, mas ele tem superdotação, ele já é inteligente, para que ele precisa ir na sala do AEI? Porque hoje a construção de AE ainda está muito voltado para as deficiências. Não que isso seja ruim, é importante, mas nós também não podemos esquecer de um público que precisa estar ali dentro e recebendo essa suplementação. Então, nesse atendimento no AE, o estudante com deficiência ele será complementado, e já o estudante com altas habilidades de superdotação, ele será suplementado dentro da sua área de interesse. Ele gosta de matemática, ele é um estudante que ele tem a identificação e um parecer pedagógico de matemática, altas habilidades na matemática. Aí chega na escola, o professor de língua portuguesa joga, ou de ciências, ou de outra disciplina, joga a prova e fala, bem, se faz, você não é superdotado? E aí nós temos que derrubar esse mito de que o superdotado ele é bom em tudo, que ele é o super,
Ele vai entender tudo e vai resolver tudo. Ele é um estudante que ele precisa de um olhar voltado para ele precisa de um atendimento, ele precisa ser compreendido dentro deste ambiente escolar. Aí tem o mito do nasceu pronto. Esse estudante, essa inteligência nata, ele nasceu, ele não precisa de mais nada. Ele, por si só, ele caminha e resolve os seus problemas. Não é bem por aí também. Como eu disse, ele é público da educação especial. Se ele é público da educação especial, porque ele tem uma necessidade educacional especializada, que é a suplementação. Ele gosta de geometria. Gente, eu não vou... Esse aluno, ele não vai me dar uma resposta positiva se eu colocar outro tipo de cálculo para ele. Ele gosta de geometria, só geometria. Ele entende de geometria, ele busca, mas quando eu coloco uma trigonometria na mão dele, ele não quer, não vai. E nós temos que respeitar, entender e trabalhar para que todo esse ambiente escolar compreenda, que a família também compreenda. Porque tem o mito da riqueza. Meu filho é superdotado. Ele tem um parecer de altas habilidades, superdotação. E tem que ser trabalhado com a família. Porque esse estudante, ser superdotado, não é sinônimo de que ele vai ser rico. Então, ele tem um parecer, ele foi precoce, foi uma criança precoce, ele tem um parecer pedagógico de que ele tem altas habilidades, mas chega na hora de escolher o curso, ele vai para matemática. Aí os pais ficam tão frustrados quando esses estudantes eles vão para a área da licenciatura, da educação. Os pais, muitas vezes, colocam uma expectativa e uma sobrecarga nesses estudantes que eles não precisam ter, porque o mundo já coloca, né, esse peso. E também de que altas habilidades só ocorrem nas classes, classe média, classe alta, e que na classe baixa não ocorre. Errado. Altas habilidades ocorrem em todas as classes sociais. O que muda é a perspectiva de identificação. Os pais de escola privada, eles buscam esse conhecimento, eles já sabem o que é uma alta habilidade, ele busca esse parecer pedagógico e aí ele utiliza desse parecer para que esse estudante ele termine em menor tempo o ensino fundamental, o ensino médio e ingresse nas universidades com uma menor idade. E os pais de classe econômica mais baixa, muitas vezes eles querem aproveitar essa inteligência para o menino e trabalhar logo, para arrumar um estágio, e aí acaba que ele não é atendido nas suas especificidades. O mito do sucesso. Aí eu ainda pergunto aqui. Aliás, o que é sucesso? O que é sucesso para mim, para vocês? O que será que é sucesso? E os pais pensam que com esse parecer eles conseguem chegar lá. Não, esse aluno não basta ser acelerado. Esse aluno ele tem que ser acompanhado. Ele tem que ver esse emocional dele, se está acompanhando, se essa carga, essa expectativa que os pais estão colocando nele não vai gerar sofrimento. Porque muitas vezes esses estudantes, eles sofrem. Eles têm medo de frustrar as pessoas porque eles já carregam esse estigma. Eu sou altas habilidades, superdotação. E isso gera sofrimento neles, né? Então, nós temos que pensar nesse sucesso e trabalhar também nesses estudantes, porque não é porque ele tem uma alta habilidade de superdotação que ele será um pesquisador de renome. Tem tudo para ser, mas ele precisa ser atendido, precisa ser suplementado, precisa ser compreendido.
para que ele chegue a esse sucesso profissional. E aqui eu trouxe alguns dados de estudantes superdotados matriculados. O censo escolar de 2020 traz que tem 292 em classes especiais e 24.132 em classes comuns. Aqui eu vou destacar a região centro-oeste, que tem 3.162, e a região sul, que tem 7.093 estudantes cadastrados no censo. Só que a Organização Mundial da Saúde coloca a porcentagem de autohabilidosos em 5% de qualquer população. Ou seja, em uma empresa com 1.000 funcionários, 50 teriam altas habilidades. Em uma escola com 500, 25 estudantes teriam altas habilidades. E onde estão esses estudantes? Estão aí, estão aqui, e nós precisamos fazer essa força-tarefa, essa divulgação dessa temática, para que cheguem mais pessoas e que esses olhares também sejam voltados a esse público. Eles estão aí, estão entre nós, porque se tornaram adultos com altas habilidades, né? E precisa ter esse olhar, esse reconhecimento, essa compreensão, ele precisa se compreender, nós precisamos compreender ele, a sociedade toda precisa de ter essa compreensão dessa temática. E aí eu trouxe aqui, como trabalhar o enriquecimento curricular na matemática. Oficinas, vamos ofertar oficinas para esses estudantes de raciocínio lógico, de desafios, projetos, parceria com as instituições de ensino superior, porque chega um estudante lá que ele já está em um nível tão elevado de conhecimento que eu, uma professora da educação básica, vou ter dificuldade em acompanhar. Então, nós vamos até esses institutos, conversamos com os professores que lá estão, é específico na área de geometria, e nós tentamos fechar uma parceria com esses professores para que eles continuem dando essa suplementação a esses estudantes. As Olimpíadas do Conhecimento, assim como a professora Elma falou que o Júnior foi um medalhista, e geralmente esses medalhistas já são considerados alunos com altas habilidades de superdotação. Gostam de desafios e de serem desafiados. Então, aquela história de chegar lá, colocar no quadro, esse aluno ele vai terminar rápido e vai ficar andando pela sala. Muitas vezes eles são confundidos com TDAH ou com outros transtornos por conta desse comportamento, porque aquele ambiente escolar se tornou desmotivante. Então, nós temos que sentar, conversar, tentar compreender, junto com o professor do AE, junto com o núcleo de altas habilidades, junto com profissionais qualificados, tentar dar o melhor atendimento para esse estudante. E jogos online, jogos que envolvam matemática, linguagem de programação, eles gostam bastante, então é aí que nós iremos trabalhar com esses estudantes. Deixa eu passar, porque eu acho que esse daqui é uma reportagem de 2016, da época, e que diz o seguinte: o que a história de 2 superdotados revela sobre o Brasil. Eles foram colegas de classe, um é pesquisador da USP e o outro está na cadeia. Suas vidas difíceis mostram como os pais desperdiçam seus talentos. Os pais e nós, professores. Então, eu só cortei um pedacinho dessa reportagem para que vocês tenham uma noção, mais ou menos, de como é esse estudante com altas habilidades na matemática. No dia que a professora ensinara equações do primeiro grau, na 5ª série,
Dirceu mostrou a Giovanni como fazer equações de segundo grau e sua relação com as curvas parabólicas. Em seguida, ele mostrou como fazer cálculos infinitesimais simples, como derivação e integração. Passava o recreio na escadaria da quadra, longe da confusão, divagando sobre raciocínios matemáticos, física, ciências e o que mais lhe interessasse, sem chamar a atenção de ninguém. Então, essa reportagem, esse é o link de acesso, mas vocês podem estar procurando. E até hoje, o Giovanni, ele teve sucesso, ele teve esse olhar dos pais. A mãe dele era uma professora de educação especial, específico, trabalhava na PAI, teve esse olhar para ele, deu essa suplementação, esse atendimento. Hoje ele continua sendo pesquisador da USP, mas está residindo nos Estados Unidos, trabalhando numa empresa multinacional. E o Dirceu não teve essa oportunidade, era de uma família mais carente, o pai dele tinha 14 filhos, perdeu a mãe muito jovem, teve que ir trabalhar e se tornou alcoólico e acabou sendo preso. Então, pessoal, é isso. Esses estudantes que nós vamos encontrar. Nós estamos ensinando somar. Eu estou com um aluno de 5 anos que ele já sabe a tabuada de 9, até de 9. É memorizado? É memorizado. Ele apresenta algumas dificuldades, mas mesmo assim nós temos que considerar, porque nós não conseguimos construir superdotado. Não conseguimos. Se a criança não tiver interesse, você pode jogar o número que for para ele. Ele não vai te dar a resposta. E aí essas crianças precoces chegam até nós, os pais muito assustados, porque as crianças não querem brincar, as crianças só querem números, só querem letras, e assim nós tentamos orientar os pais a suplementar no que a criança pede. Se a criança está pedindo, nós temos que oferecer. Agora, o que não pode é estimular. Essa criança ela já tem uma inteligência destacada, ela já está acima da média, e os pais ainda querem colocar nessas aulas de apoio, de reforço, de suporte, para ficar instigando mais esses alunos. Nós temos sim que suplementá-los, mas suplementá-los com muito cuidado. Porque ele vai ser uma criança com 5 anos que já sabe tabuar, já sabe multiplicar, e aí ele vai ter toda uma etapa a cumprir, porque nós também não podemos sair acelerando. Acelerar é a última etapa do enriquecimento. Enriqueceu, suplementou, mas esse aluno continua querendo mais. E aí, para ser acelerado, tem que ser um estudante acadêmico. Se ele for só na matemática, não tem como ser acelerado, porque ele precisa dominar todos os conteúdos daquele ano em que ele está matriculado. E aí eu trouxe para vocês, hashtag fica a dica, né? Esse livro da professora Ângela Virgolin, que é Altas Habilidades, Superdatação, Inteligência e Criatividade. Ele é de 2017, se eu não me engano. Ele é um livro que ele traz muito sobre inteligência e criatividade, maravilhoso, é um livro que tem que se tornar de cabeceira. Esse daqui da Denise Breiro, que é da Altas Habilidades, Superdotação na Vida Adulta, que é do ano passado. E agora, não menos importante, é esse livro que é do Raoni e da Tatiane Nakano, que é a Dupla Excepcionalidade. Nós também temos os estudantes que ele tem uma condição, ele tem uma deficiência, ou ele tem um transtorno, e ele também tem altas habilidades. E aí é um outro momento, uma outra discussão, que também rende bastante. Mas estão aí e existem. E aí também a dica de filmes, eu trouxe o Prenda-me se for capaz, é um filme baseado em fatos reais, e para que vocês entendam de como os Estados Unidos
de como outros países aproveitam esses talentos e nós brasileiros não estamos sabendo aproveitar. Então, muitos desses talentos, esses estudantes, eles acabam sendo percebidos por instituições de nível superior de fora e eles acabam pegando. E é claro que eles têm que ir, né? Se aqui não é valorizado, tem que ir para onde há essa valorização. O Jogo da Imitação, que é uma história real também, do Alan Turing. E esse filme, que é Um Laço de Amor, que conta a história de uma menininha precoce, que gosta bastante da matemática e que se destaca. Mas também mostra a importância dela estar no ambiente enriquecedor onde ela gostaria de estar e estar vivendo também com seus pares, mesmo que com dificuldade, mas trabalhando essa socialização dela. E aí as referências, né, que eu trouxe, que foi o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, que é do INEP, e a construção das práticas educacionais para alunos com altas habilidades, são livros que estão disponíveis no MEC, que é de 2007, mas que traz uma proposta bem interessante e que vocês podem estar indo lá e baixar. É bem interessante. E é isso, pessoal. Obrigada. Espero que tenha contribuído um pouco para ampliar um pouquinho o conhecimento. Obrigada, professora Carla. Realmente tem muitos pontos levantados, nós professores de matemática, né, e os mitos construídos. Então eu chamo a todos os convidados, né, e as convidadas, as professoras Andréia, a professora Juliana, Ana Paula, e os discentes, né, já são de casa, por favor, todos liguem a câmera para a gente começar nessa discussão que só merece ser discutida, né? São tantas temáticas levantadas. O Lucas, né, ele no YouTube mencionou que é possível outros alunos das salas de aula serem levados a não perguntar por dúvidas ou pedir para repetir algo por contas de alunos já avançados. Como ministrar isso em sala sem deixar os alunos? Acontece o inverso também, né? O aluno superdotado, para se adaptar, ele... E como administrar isso em sala de aula? Professor, não é uma carreira muito maravilhosa. Olha o tanto que a gente tem que administrar. Ele também comenta que, como Einstein, né? Ele era muito bom em matemática, mas ele reprovava em outras disciplinas. Então, eu chamo ao comentário aqui a professora Andréia, né, nossa convidada externa, né, para colocar sua opinião, seus questionamentos. Né? Fica à vontade, professora Andréia. Boa noite a todos. Muito obrigada, Carla, por essa partilha, não é, de saberes conosco. Meu chão, né, a minha prática é a escola de educação básica. Eu fui professora de educação infantil e hoje trabalho na direção de colégio de ensino fundamental 2 e médio. E também fui professora de anos iniciais. Dentro dessa dinâmica de trabalho, eu encontrei estudantes que me desafiaram com inteligências e altas habilidades, não é? E o quanto eu tive dificuldade de gerenciar esse aluno que fugia do padrão. E eu vejo que o nosso desafio hoje, e penso que a pandemia nos trouxe um convite extraordinário de conseguir romper as fronteiras da padronização dentro da escola. Dentro da escola, hoje, atualmente, até este ano, né, nós temos esta grande dificuldade de construir customizações. Pela minha experiência no ensino superior como estudante, eu já via na Universidade Federal de Santa Maria
participando de grupos de estudos, como mestranda e como acadêmica, eu já vi uma certa flexibilidade e um acolhimento maior dos colegiados, não é? dos professores, das coordenações de curso, de construírem algumas flexibilizações, mesmo com a imposição legal da padronização. Na educação básica, eu vejo esse desafio e esse abismo muito maior. Não pela legalização, porque se nós formos pela legalização, a nossa legalização da educação básica, gente, ela é enorme, ela tem uma flexibilidade imensa. Nós podemos fazer quase o que a gente quiser. Nós temos lei que nos amparam a trabalhar e a desenvolver o que nós quisermos e sonharmos dentro da educação básica. A questão toda é que quando o professor, quando nós passamos pelos cursos de formação e chegamos na escola, nós recebemos um ambiente padronizado e nos adaptamos a ele. E temos uma dificuldade imensa de rompê-lo, por medo, ou simplesmente por comodismo, ou por falta de perspectiva de que esse ambiente possa ser diferente. A pandemia trouxe uma necessidade imediata de construirmos customizações. E isso gerou, para quem está dentro da escola de educação básica, um desgaste, um desconforto muito grande. Nós temos, eu penso, que ampliar os nossos discursos, tanto na academia quanto dentro das instituições de ensino de educação básica, ampliar esse discurso de fuga da padronização. É claro que nós precisamos ter alguns balizadores, ok, precisamos. A padronização nos dá uma tranquilidade. Não vou dizer para vocês, André, era mais fácil ser gestora antes da pandemia, ou durante a pandemia, ou agora nesse momento, quase pós-pandemia. Gente, antes da pandemia era muito mais fácil, não tenho dúvida disso. A gente planejava o ano da gente. Eu começava a planejar meu ano seguinte em maio, quando eu chegava ali novembro, dezembro, a gente, enfim, tinha as questões administrativas que qualquer instituição de ensino privada acaba tendo, captação, rematrícula, atendimento a pais, iniciava janeiro, o teu ano estava redondinho, organizadinho e estava tudo bem. Hoje não é mais assim. Então, claro que era muito mais fácil. Agora eu vou perguntar para vocês, é muito mais fácil padronizar uma aula ou trabalhar com as diferentes inteligências numa sala de aula? Né? A resposta é óbvia. Então, a gente vê que a inclusão, seja ela por uma debilidade, uma deficiência, por uma necessidade especial ou por uma alta habilidade, ela é sempre um desafio. Ela é sempre olhada de uma forma... Eu não vou usar a palavra... Assim, não é questão de rejeição, mas também ela não é acolhida, ela não chega a ser rejeitada, mas ela não consegue ser acolhida muitas vezes pelo não saber do professor. Não é uma questão simplesmente de negação ou de não querer. Muitas vezes ele não sabe como trabalhar, ele precisa de apoio e de formação. Então, realmente, cara, assim, o que tu trouxeste, né, desses núcleos de apoio, né, eu tive acesso a alguns documentos, fui estudar um pouco mais sobre altas habilidades, encontrei muitas coisas boas no MEC, né, inclusive, assim, o que tu citaste, depois teve um da Ângela, até anotei o nome aqui para Ângela Virgolin também, muito bom, assim, um apanhado excelente, né, que abre muito a nossa perspectiva, né, essa questão de oportunizarmos. Eu hoje, dentro das escolas por onde eu passo e dentro da escola que eu sou gestora hoje, nós temos um hábito de incentivar todos os alunos a participarem de Olimpíadas do Conhecimento, para que eles possam se desafiar, para que eles possam enfrentar seus não saberes, e ali tu acaba contemplando o aluno com altas habilidades, né? Então a gente tem grupos de pesquisa assim, na escola, de robótica, no qual a metodologia é uma metodologia muito mais desafiadora, em que eles fogem do padrão, né? Eles fogem do padrão da avaliação, porque eu penso que muito da nossa padronização está ligada à questão da avaliação dentro da escola. Nossa padronização de metodologias, processos de entregas, né?
todo mundo tem que fazer a prova no mesmo dia, do mesmo jeito, no mesmo horário, para a gente poder ter uma garantia de devolutiva do aluno. Então, tudo isso acaba gerando essa necessidade de padronização. E a padronização acaba deixando à margem todo aluno que foge da média, seja ele por um lado ou para o outro, né? Então, esse é o nosso grande desafio. Enquanto nós eu penso e acredito muito, apesar de todas as críticas e de todas as dificuldades e dinâmicas da forma como está sendo implementado, eu penso que, apesar de tudo, o novo currículo do ensino médio, ele traz um pouco esse convite, né? Ó, não vai dar para ser todo mundo igual mais. Vamos lá, vamos ter que fazer diferente. A avaliação também não vai poder ser do mesmo jeito. Então, tá todo mundo se debatendo, né? Tá, assim, a gente vê assim o pessoal todo se debatendo, por mais que chegou 2022, tá aí, daqui a 4 meses tem que ter um novo ensino médio. Como é que eu vou controlar a nota? Como é que eu vou controlar a presença? Como é que eu vou... Mas por que a gente tem que controlar tanto, né? Então, quem sabe a gente tem que proporcionar mais vivências, mais experiências e abrir um pouco essa mão do controle. Então, eu penso que essa questão das altas habilidades, assim como as questões, né, assim, do aluno que foge do padrão, do aluno que funciona diferente em qualquer questão de relacionamento, né, de questão acadêmica, de questão de criatividade, em questão, assim como a Carla falou muito bem, né, o aluno mais agitado, quantas vezes, né, estamos aí numa fábrica de psicodiagnósticos, né? Acho que nunca visto nos últimos 10 anos. Toda criança tem que ter um laudo, não se comportou, não ficou sentada, não copiou, pronto, é laudo, né? Laudo e medique, até os 10 anos não fecham laudo e ficam se debatendo. Tá, mas que outra forma eu consigo seduzir essa criança para permanecer na sala de aula, né? Qual é a necessidade dessa criança que não está sendo atendida? Né? Ao invés da gente... Porque a gente está sempre querendo... que todas sejam iguais e respondam da mesma forma, né? Então, eu vejo que o nosso grande desafio dentro do atendimento ao aluno de altas habilidades na verdade, ele se estende a todos os estudantes, né? Que é a gente conseguir romper com a padronização do ensino. Prof. Elma, fique à vontade. Sim. É que aqui os meus botõezinhos demoram um pouquinho para acionar. Na matemática, Andréia, sair dessa padronização é muito... É transformar. Toda transformação ela é dolorida, né? Podemos assim dizer, porque tira do lugar comum, da zona de conforto. E a matemática, ela tem esse viés, né, como na pandemia, né, como fazer avaliação de matemática, né, ou seja, como sair de um após o outro sentado, né, e fazer uma prova, né. Então, tudo isso traz desafios, como vocês mesmos informaram, não é somente nas altas habilidades, né, para todos os alunos, eles são diferentes. E essa é uma conversa que tem que ganhar corpo, né, na educação matemática. Mas vamos à professora Juliana Pazini, né, os comentários, que ela é uma área dela, ela é nossa professora visitante, né, está entrando na UNILA já com um projeto de extensão sobre altas habilidades. Além do comentário, professora, eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto para a gente ficar atentado e informado. Joia. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, eu gostaria de parabenizá-los, né, pela atividade de extensão, parabenizar a professora Carla, né, precisamos de mais Carlas. Os trabalhos nos NAS são incríveis, né? Eu tive a oportunidade de, em 2010, participar de um projeto aqui em Foz, que era um projeto de viés público, orientado pela professora Suzana Graciela Pérez, né, com a identificação das crianças da rede municipal, mas um projeto que acabou não
tendo finalização em função da entrada de algumas parcerias privadas, e naquele momento, por ser um projeto de viés público, né, o projeto foi interrompido. Né? Então, assim, eu participei desse projeto com a professora Suzana, depois na rede municipal nós fizemos algumas ações, né? Realmente, quando você traz a questão do NAS, né, de nós termos um NAS por estado, é uma pena, né, não termos mais. Nós temos hoje as iniciativas das salas de recurso e das salas de altas habilidades, né? Então, eu trago uma fala muito mais no sentido de complementar, né, alguns pontos da professora Carla e de ressaltar o quanto essa temática é necessária. Né, no sentido de muitos mitos que nós temos, né, de achar que essa criança ela é autossuficiente, que ela não é tímida, que ela não tem introversão, que ela não tem problemas psicológicos, que ela não tem reclusão, que ela é aquela que né, é autossuficiente. Não é assim, né? Pelo contrário, ela acaba realmente se sentindo, né, ela destoa dos seus pares, e isso acaba gerando aí intensos conflitos. Então, no município de Foz, né, para complementar um pouquinho do nosso quadro aqui também, nós temos a sala de altas habilidades por dotação em nível da rede municipal e uma também em nível da rede estadual. Né? Não é fácil de conseguir a abertura dessas turmas, e eu diria que o maior desafio também é a questão da necessidade dessa identificação e do aceite também para que esse trabalho, né, possa acontecer da própria família, né? Porque a primeira coisa, assim como uma mãe de uma criança que tem alguma deficiência, né, alguma dificuldade de aprendizagem, e das altas habilidades é a mesma questão, o rótulo, né? Então eu ressalto a necessidade de uma identificação, não para rotular essa criança, não para criar um grupo de elite, porque são das altas habilidades, e logo vem, nossa, todos acima da média, todas crianças brilhantes, e nem sempre é assim no contexto escolar, porque às vezes aquela criança que mais dá trabalho na sala de aula, que pula, que belisca, que puxa o cabelo, né, que não para na atividade do professor, ela tem altas habilidades em alguma área do conhecimento que na sala de aula ela não é contemplada. Então, se tornar uma criança problema na sala de aula é porque ela não está sendo contemplada em nenhum momento dentro daquilo que está sendo trabalhado, né? Então, identificar não para rotular, mas identificar para que no contexto da escola, no conjunto entre coordenadores, professores, equipe pedagógica, se possam desenvolver possibilidades de atendimento. Né? Eu sou muito a favor, eu gosto muito da teoria do Renzulli também, né? Utilizo também os referenciais que você trouxe, e gosto muito quando ele trabalha a questão do enriquecimento curricular, né? Esse enriquecimento curricular intra e extracurricular. Então, ele pode acontecer na sala de aula, quando o Lucas coloca lá, como que é possível, então, a gente trabalhar isso na sala de aula? Com enriquecimento curricular, né? Não padronizando currículo. Eu não acho que é fácil padronizar currículo, porque quando a gente padroniza currículo, a gente ignora as diferenças. Quando a gente padroniza currículo, a gente ressalta as desigualdades no contexto escolar, né? Então, eu vejo que hoje, né, a professora trouxe a questão da base, ela traz um viés de padronização, principalmente para atender viés regulatórios da educação, e isso é um grande equívoco, um grande erro, né? Então, eu vou dizer que sempre a questão da identificação de uma criança com altas habilidades ou de alguma área dentro das deficiências é dizer que nós precisamos pensar e repensar as práticas pedagógicas, formas de enriquecer esse currículo para atender essa criança com altas habilidades e todos os outros que ganharão com esse projeto de enriquecimento curricular, né? Mas para isso nós precisamos de quê? Debater mais sobre o tema, dissimular, né, dissipar, ampliar o debate sobre as altas habilidades com as famílias, com os docentes, porque nós temos a questão da resistência. Juliana me disse que o Pedro tem altas habilidades, mas ele não para na sala, vive me questionando, me desafia. O que é isso? Altas habilidades leva para você, né? A gente escuta isso dos nossos pares, né? E não é bem assim. Então, assim, é possível criar estratégias? É possível. Isso está dentro da questão metodológica, da organização da sala de aula, do trabalho de grupo, das estratégias que eu vou escolher para trabalhar esse conteúdo, não por meio da reprodução desse conteúdo, mas habilidades que eu vou desenvolver para que esse aluno compreenda esse conteúdo e usar essa habilidade da matemática, no caso aqui que nós estamos, é o foco, né, da oficina, da matemática para auxiliar os seus pares na sala de aula, para trazer o potencial desse aluno para contribuir com aquela turma, com aquela comunidade em que ele está inserido, né? Então, essa organização, ela está
ela é mais do que necessária, o debate é mais do que necessário, né? Quando a gente fala da identificação, logo a própria escola ela tem esse equívoco de dizer me traga um laudo, faça o teste de QI, mas uma criança pode ter um baixo resultado no teste de QI e ter habilidade acima da média em outras áreas do conhecimento. Então, a necessidade é sempre de um olhar multidisciplinar, mas é fundamental o olhar do professor, porque é ele que está em contato direto com essa família, com esse pai, com essa criança, e que vai dialogar lá com as professoras do NAS, das recursos, da sala de altas habilidades e com outros profissionais para que esse aluno seja, de fato, atendido, né? Então, eu quero te parabenizar muito pela sua fala, né, e trazer esses elementos para a gente refletir também. E a outra questão sobre o projeto, que a Elma, né, toca, é que na próxima semana a gente inicia a divulgação de um projeto de extensão. Essa primeira etapa, ele é pensado em 2 etapas. É uma primeira etapa para trabalhar, né? Nós estamos com 8 oficinas, desde a conceituação, características do aluno com altas habilidades. A gente começa com a participação da Suzana, com uma fala, né? E vai trabalhando todo o processo de identificação, o diálogo com a família, as trajetórias educacionais desses alunos com altas habilidades de superdotação, pensando nas questões de sucessos e fracassos, o atendimento, como funciona, né, na classe multidisciplinar, até para que a família consiga entender, e o próprio professor, que relação pedagógica eu preciso ter com esse profissional, né, e as políticas de atendimento, e inclusive a questão do lugar dessa educação especial, incluindo esse público na própria BNCC, né, que a gente vê quanto um currículo engessado e que acaba não atendendo, né, esse público quando a gente pensa num viés de padronização, embora se fale das habilidades, das competências, a gente não tem, de fato, um direcionamento para trabalhar, né, quando eu tenho uma lista de conteúdos infinitas, né, mais performativa do que muito mais de trabalho, né, com a autonomia desses professores, para que eu consiga atender o público da educação especial. Então, ele começa nessa primeira etapa e depois é uma segunda etapa, que não menos importante, mas no trabalho da identificação do adulto e do adolescente. Quantos alunos nós temos no ensino superior que nunca identificaram, nunca souberam que são ou têm altas habilidades por dotação, né? Porque isso contribui para quê? Para autoconhecimento, contribui para essa, né, identificação do sujeito, autocompreensão, e ele conseguir desenvolver, de fato, essa habilidade que é fundamental para que ele possa viver cada vez melhor e contribuir com aqueles que estão ao seu redor. Muito obrigada pela oportunidade e por esse momento. Nós que agradecemos, né, a fala de todos vocês, que vai, como vocês todas disseram, é necessário conversar sobre o assunto. É um assunto pouco conversado, principalmente na formação inicial de professores de matemática, né? Sair desse lugar comum é um tanto difícil, né? Então, por isso a importância de se falar e de se falar também para quem vai ainda a campo, né? E quantos de nós, professoras e professores de matemática, já não percebemos em nossas aulas, né, alunos com uma habilidade, né, um pouco mais apurada, não necessariamente de matemática, né? De você estar ensinando alguma coisa e você percebe que ele tem habilidade em outra. Você fala, olha, mas se eu ensinar desse jeito, eu acho que ele aprende matemática. Então, o professor ele tem que ser academia, né, por conta de todo esse currículo engessado, ele não forma esse perfil profissional. A gente vai construindo com essas conversas, né, com essas trocas de ideias, mas o professor de matemática é desafiado, é necessário um aporte de conhecimento, né, eu gosto de música, então é possível ensinar matemática com música, não cantando trovinhas, isso não é ensinar matemática. Eu coloco minha opinião pessoal, que sou contra ficar, mas sim mostrando, né, que a música funciona com matemática, né? Então, eu gosto de teatro, né? Então, onde tem a matemática ali para chamar a atenção do corpo. Então, professores de matemática, é um convite, né, sempre,
né, a todos os professores essa temática, e só tenho a agradecer a vocês. E a Ana Paula, né, nossa professora da UNILA, né, gostaria muito de ouvir as suas considerações, Ana Paula. Muito obrigada, né, Elma, pelo convite, enfim, a todas as pessoas que estão na sala. Parabenizo também, né, a professora Carla pela exposição e as minhas colegas que me antecederam com tudo que já disseram e que são certamente, né, muito mais entendidas da temática específica das altas habilidades do que eu, né. Então, para que eu possa me apresentar, a professora Elma já me apresentou, mas situar, né, especificamente na temática, qual vai ser o meu comentário, né. Então, assim, na Unila, inclusive, alguns discentes que estão aqui tiveram, né, aula comigo, tanto de psicologia da educação como de educação inclusiva. E aí, eu gostaria de me dedicar aqui nesse comentário, né, sobre a apresentação da Carla e sobre o tema da educação matemática e altas habilidades, trazendo talvez uma dimensão mais geral, né, como eu disse, minhas colegas que me antecederam são especialistas na temática, já falaram muito bem, muito melhor do que eu sou capaz, mas eu quero falar de uma questão mais geral, né, no sentido de pensar uma educação inclusiva e um currículo, né, como disse a professora Andréa também, a tomar, né, bastante cuidado com a dimensão da padronização, né, quando a gente pensa na organização da educação, inclusive retomando o que as nossas legislações, ou o que nós temos como possibilidades. Então, eu vou tentar trazer aqui, na verdade, um comentário de duas frentes, né? Então, quando o Elma comenta que é muito importante que esse debate seja fomentado entre professores e professoras, né? Eu concordo, né? E acho bastante pertinente que se desmistifique, né? Como disse também muito bem a Carla na apresentação dela, essa ideia também de... A gente está aqui numa associação, né, do nome da atividade, Educação Matemática e Altas Habilidades de Superdotação. Então, uma ideia também de que, assim, matemática é uma coisa tão inatingível, como disse a Carla, né, assim, é tão para poucos, né, então aqueles que já são dessa área, a gente já quase que faz associações meio que diretas com a ideia de altas habilidades, mas, portanto, uma ideia sempre positivada. Eu acho que o que as colegas estão aqui apresentando e defendendo é tomar muito cuidado, né, com essas dimensões ou essas visões estereotipadas ou que dão uma dimensão do sujeito que seja exclusiva para uma habilidade ou uma deficiência, seja lá o que for, né, porque ninguém é só aquilo, né, seja a pessoa com deficiência, né, com algum transtorno ou com altas habilidades, essa é uma das dimensões presentes em sua vida. Então, eu queria trazer essa fala mais geral, como eu disse, para que a gente possa reavaliar o papel docente também, no caso, professores de matemática, estudar melhor essa dimensão de perceber que se lidam com universos que são diferenças, né? Estudantes em sua sala de aula vão ter características que são exclusivas. Nenhum estudante seu vai se repetir, nenhum. Independente se ele foi identificado com altas habilidades, independente se ele foi diagnosticado como uma pessoa com transtorno, né? Ou se ele é uma pessoa com deficiência. Então, nenhum deles vai se repetir, e é muito importante que a gente diga isso, para não ficar criando também uma ideia estereotipada que eu tenho que ser conhecedora das altas habilidades para saber o que fazer enquanto professora, ou eu tenho que conhecer a deficiência para saber o que fazer enquanto professora. Na verdade, eu penso que é o contrário. Você tem que ter uma boa formação pedagógica, porque isso é a dimensão pedagógica, é conseguir saber como você lida com a diversidade que você tem dos seus estudantes, que por acaso podem ser identificados com altas habilidades, podem ser uma pessoa com deficiência e tudo mais. Então, é muito importante que a gente não inverta, né, o nosso papel e o papel pedagógico. Acho que a Carla disse isso muito bem também na fala dela, né? Do que o estudante com altas habilidades precisa? Aí a Carla disse, ele precisa de intervenção pedagógica, né? E eu diria que intervenção pedagógica é o que todos nós precisamos aqui nesse debate que a gente está fazendo, que é entender esse é o nosso lugar de trabalho, né? Assim, e a escola se ocupa muitas vezes de buscar a dimensão do trabalho para outros especialistas, né? Então, acho que a Carla está tentando também nos dar esse recado de que esse papel e o papel de se eu preciso complementar, suplementar,
falando do papel pedagógico de forma geral. Esse é um papel pedagógico, portanto, a cada um de nós, professores, professoras, que precisamos realizar. Mas vou falar agora de uma outra dimensão, que são as políticas públicas, né? Então, pensando, quando a Andrea falou, né, também sobre a questão dos laudos, que estamos num contexto que se valoriza e se busca, né, de forma bastante excessiva a questão de laudos, né, para as pessoas, e essa busca é uma busca desenfreada. Por outro lado, né, e que concordo com essas falas, nós temos aí um problema da efetivação das políticas públicas, que é, para ser reconhecido como público-alvo da educação especial, né, seja uma pessoa com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou as altas habilidades e superdotação, você precisa ser reconhecido socialmente como parte desse público-alvo para que a política pública seja garantida para você. Então, acho que tem essa dimensão que eu acho que, infelizmente, a existência dela é um mau sinal de que não vamos bem na educação, né? Porque eu acabei de dizer que, se inicialmente a dimensão da educação, a dimensão pedagógica, é pensar as diferenças independente do laudo que o estudante traga, a busca do laudo, ela tem uma função para a política pública, mas ela pode ser um tiro no pé para o trabalho pedagógico, né? Como disse a professora Juliana também, quando ela pede para a gente tomar cuidado com os rótulos, né? Independente de qual seja ele, né? Então, essa é uma dimensão também que eu gostaria, né, de comentar com a Carla e com os demais aqui da sala, que é essa questão do quanto o favorecimento dessa busca e dessas identificações, a Carla fala em 5%, né, de pessoas que poderiam ser identificadas, né, com altas habilidades ou superdotação, mas o quanto a gente precisa tomar esse cuidado com não confundir a identificação, né, que é o que as professoras estão defendendo, identificar para criar contextos pedagógicos mais interessantes, né, e mais adequados às especificidades, mas sem cair, né, cair no problema de buscar rotulações também que são fantasiosas. E aí eu diria que, de certa forma, quando a gente debate, né, o tema da educação especial, a gente costuma perceber que, assim, o público, ninguém quer ser identificado como uma pessoa com deficiência, mas todo mundo quer ser identificado como uma pessoa com altas habilidades, né? Essa fala de grosso modo, tá? Eu estou tentando dar ênfase aqui, ser didática na minha fala. Como é que é visto também o público da educação especial, e como é que é visto socialmente também a busca dos rótulos, né? Porque a gente já tem uma associação de que ser identificado com altas habilidades, a chance de significar algo positivo, e ser identificado como uma pessoa com deficiência, ser identificado como algo negativo, de forma mais provável. Tanto isso ocorre que a fala, né, das nossas especialistas aqui que me precedeu está justamente enfatizando isso. Ela tome muito cuidado com essa visão, com essa ideia de que altas habilidades garante tudo na vida daquela pessoa, que ela não sofre, que ela não tem problemas, que ela não precisa de ajuda e de apoio, né? Então, o que eu gostaria de comentar, na verdade, é essa dimensão. Professores e professoras, né, que estamos aqui, que estão ou vão assistir esse vídeo depois, retomar, né, essa dimensão anterior à identificação ou a diagnósticos, né, ou a rotulações que tem uma razão de ser por dimensões da política pública, né, que ela só se dá a garantia com essa identificação, é assim que as redes se posicionam, né, então as redes não fazem, não garante o seu direito se você não tiver um laudo, e daí vem também aquela dimensão que a Carla apresentou sobre as diferenças das classes sociais, né, Carla, quando você apresenta de que a gente tem uma ideia de que altas habilidades só aparecem num determinado grupo da sociedade, não é verdade, mas é justamente, né, o atendimento educacional especializado, e que deveria, na verdade, ser muito mais amplo, porque o PPP de uma escola precisa prever a dimensão da educação especial. Então, é muito mais do que esse atendimento educacional especializado que a gente tem contato, né? Porque a gente tem contato com uma ideia apartada da escola, que muitas vezes nem na sua escola, nem naquela escola da criança,
vai existir um diálogo entre o profissional que está suplementando, no caso das altas habilidades, ou complementando, né, nos demais casos, com aquela rede, que também não faz sentido, né? Acho que a professora Juliana também falou um pouco sobre isso, comentou aqui, da dimensão necessária de que esse debate faça parte do que tipo de organização escolar defendemos, que tipo de educação defendemos, e aí como é que a gente lida com as diversidades, com as diferenças que vão aparecer em nossas salas de aula, né? Então, eu gostaria de fazer esse comentário, parabenizar muito, né, pela exposição da Carla e pelas minhas colegas, e agradecer por essa oportunidade. Mas era isso que eu queria comentar, Elma. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Eu acho que tem muitos pontos levantados, eu acho que o importante é perguntar, né, deixar questionamentos. Eu estou adorando os questionamentos levantados, né? Bom, agora é a vez dos nossos comentaristas, os discentes do curso de Matemática da UNILA, né? Então, quando eu olho vocês, assim, eu já falo, nossa, quantos eu já suspeitei, né, que foram da educação especial, mas a gente, como diz, a gente não rotula, a gente vai fazendo o que tem que fazer, né? Então, prezados docentes, né, com essa temática, cada um de vocês também devem ter conhecido ou conhecem alguém com essa característica. Falar que nenhum de nós nunca se esbarrou, ou nem posso dizer, bom, vou dizer eu porque eu já fiz minha autoanálise, tá? E nunca esbarrou com alguém de alta habilidades é meio difícil, né? Eu acho que todos nós temos uma história para contar de alguém com alta habilidades, a gente já vai conversando e vai pensando em alguém. Eu gostaria muito de saber, né, os comentários de vocês, né, prezados alunos, sobre essa temática, né, para a formação, para a formação de vocês como futuros professores de matemáticas que vão atuar, vão ter que ter esse olhar em sala de aula. O Eduardo, por favor, né, comece a falar. Me ouvem? Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Elma pelo convite, agradecer a professora Carla por explanar aqui tão bem essa matéria e as outras professores que me precederam aqui nos comentários. O comentário que eu vou fazer aqui vem de um discente que a experiência em docência que eu tive foi nos Centros de Educação Infantil, nos CMEs, né, aqui na região de Foz do Iguaçu mesmo. Eu trabalhei durante um ano no CMEI Ariano Suassuna, cuidando ali das crianças entre o maternal 1 e 2, idade entre 2 e 3 anos, mais ou menos. E os apontamentos que a professora Carla fez ali na apresentação dela, eu, me olhando agora, lá no passado, percebi que eu fiz alguns julgamentos errados, né? Aquelas crianças lá de 2 e 3 anos que estão com o lúdico mais aflorado, que eles se permitem mais brincar, se permitem mais falar o que estão pensando, né? De agir do jeito que eles são. A gente, quando colocava alguma atividade relacionada com esses vídeos, sabe, de galinha pintadinha, de contar de 1 até 10, de começar primeiro a somar as letrinhas, a gente observava, eu e os outros professores que ficavam comigo, qual das crianças se destacava já decorava logo a musiquinha, cantava sem precisar da música no fundo, que falava e contava história, e falava como foi o dia, como que foi a casa dos pais. A gente já chegava a rotular, essa daí tem alguma coisa especial, né? Mas como a apresentação da Carla e as outras professoras também já disseram, isso é o preconceito já, né? Que às vezes aquela criança que já está lá no canto, que sozinha, que não conversa muito, que não brinca muito, ela também tem uma alta habilidade que não seja apenas no conteúdo acadêmico, né? Outra coisa que eu gostei também foi o que as professoras Juliana, Andréia e Ana falaram, né? Que eu sempre achei um pouco contraditório a questão da legislação com respeito à educação especial, quando se referia em colocar uma sala especializada ou um colégio só para tal deficiência, né, no caso. E as altas habilidades ou a superdotação, elas não entrarem nesse período. Eu não vi aqui em Foz do Iguaçu, né, um colégio especializado, alguma coisa nesse sentido. Ou mesmo dentro de sala de aula, colocando uma classe especial. Eu achava que aquele direito à igualdade que todos tinham, ele era como que barrado, né? Todo mundo tem que ser igual, então a educação tinha que ser igual para todo mundo tinha que estudar no ensino regular, e que ninguém precisava
tem uma diferença no seu decorrer escolar, né? No entanto, a gente vê também que, segundo as legislações também, que ter essa diferença ela é importante, porque o ser humano, no seu íntimo, ele é um diferente do outro. Ele precisa disso para ser um ser humano mesmo. E que diferente não significa desigualdade, né? Uma coisa ser diferente não significa que ela é desigual, né? Ser desigual seria a gente colocar valor, né? Falar que uma coisa é melhor que a outra, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, nascemos, vamos simplificar aqui, tem mais coisas, mas nascemos homens e mulheres. Somos diferentes no nosso nascimento. Isso não é ser desigual. Desigual seria falar que os homens são melhores que as mulheres. Então, a gente, quando fala desse direito à igualdade, a gente também está falando de um direito à diferença, né? Defender a diferença e defender a igualdade. Então, eu acredito que esse foi um passo que eu consegui agora entender melhor, né? Porque a necessidade de um extra classe, né? De depois do ensino regular, a gente precisar ter um trabalho diferenciado para esses alunos com superdotação. Graças à apresentação da professora Carla, né? Porque eu também pensava que se ele é superdotado, ele, vamos dizer assim, pode se virar sozinho, né? Eu agradeço a todo mundo e a Elma pelo convite novamente, viu? Os superdotados, muito pelo contrário, né? Podem ser pessoas bem, como vocês já disseram, né? Rebeldes, né? E até esconder a própria superdotação, né? Então, Jéssica, por favor, a sua palavra. Primeiramente, obrigada pelo convite novamente. E muito boa as falas da apresentação em si. Um dado, né, que eu pesquisei do dia 10 desse ano. São aproximadamente 24 mil crianças com superdotação. Isso são as crianças identificadas, né? Porque a gente existem muitas outras que não foram identificadas ou que nem vão ser. Talvez os pais teriam um pouco de receio de levar, né? No caso, para poder diagnosticar não sabendo se é superdotação e altas habilidades ou não, né? Acabam não na escola e isso acaba dificultando um pouco a união dos dados, né? Saber qual que é o índice real do que tem, né? E queria o apoio que a escola tem que dar, não só para esses alunos, mas para todos os alunos com um tipo de deficiência, né? Como no caso, tipo, as políticas adotam tanto a precisa de Libras, a criança precisa de Braille, políticas realmente que são adotadas pela escola, esses alunos com altas habilidades, que a gente são todas as escolas que têm sala, né, material pedagógico para poder Libras, Braille, síndrome de Down, todos esses déficits, né, e altas habilidades também. Queria apontar também sobre o apoio psicológico que as crianças elas realmente recebem, elas têm um atendimento, seria um questionamento mais, né? Que o Enem agora é para ele, né? Os alunos têm minutos a mais na prova, e só que não tem informação sobre o Enem das cidades, né? E a ação ela é diferente na prova de surdos, deficientes auditivos e disléxicos. E será que são avaliadas também diferentes as habilidades? Tem essa opção de no preenchimento, né? Esses são alguns dos meus questionamentos, né? E pergunta, desvaneio,
os alunos não com altas habilidades, como que eles lidam com a universidade, onde tem outros alunos que estão no mesmo nível que ele e, tipo, ele acabar reprovando em alguma matéria do tipo, e com essa que nem como o Júnior, um dos alunos comentaristas aqui, ele é medalhista, né? Ela citou, alguns dos medalhistas podem ter altas habilidades. E a gente pode desculpa, Júnior, mas a gente pode citar que o Júnior, por exemplo, tem uma matéria, né? Uma, outra, mas... E como que os alunos com altas habilidades podem lidar com essa reprovação, né? A gente, são poucos as pesquisas científicas aqui, não tem muita informação sobre as pessoas com altas habilidades na cidade. Também queria colocar que alunos que não na matemática podem ter o déficit de aprendizagem, né? O TDA. E isso pode a ele precisar de mais ajuda dos alunos. Isso a gente precisa para atender todos os alunos e não só revelar todo mundo. A gente precisa, nós como futuros entender que a gente precisa ter o conhecimento para atender todos os alunos. A gente precisa adaptar visual, auditivo, aquelas coisinhas lá que tem criança que aprende lendo, tem criança que aprende ouvindo. Então a gente tem que atender todos esses critérios, né? Acabar atendendo todo mundo se você fala, escreve e dá uma folhinha, um resumo ao mesmo tempo. Então seria algumas que fazer na aula para atender todos eles. E atender tanto aos que têm altas habilidades e têm déficit de aprendizagem, né? E é isso. E obrigada. Obrigada, Bianca, pela sua contribuição. Bom, agora vamos ao nosso suspeito, o Júnior Moisés. Né, Júnior? O medalhista suspeito. Bom, falando em superdotação, o Júnior é tímido, para quem não conhece. Muito tímido, e ele tem algumas habilidades que eu andei observando ao longo da carreira de docente. Agora, a dar um parecer sem condições. Mas a situação é ir alimentando, né, com desafios, e ele topou uns desafios bem legais esses dias. Eu falei, bom, está no quadro do suspeito, Júnior, então a palavra, por favor. Boa noite, né? Primeiramente, eu queria também agradecer, né, que está me ouvindo, quer dizer, estudar também, né, e que é um espaço extremamente importante, né, para professores, professores que já conhecem esses conhecimentos, né, às vezes a gente acaba não tendo informação, né, e principalmente muitas específicas, né, dentro desse contexto, que nem bem. Júnior, o seu áudio está cortando muito. A gente não está entendendo quase nada. Tenta desligar a câmera. E falar, vamos ver se melhora. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Sim.
Tá, então vou manter a minha câmera desligada, porque eu estou tendo alguns problemas, né, com a internet desde o início da live. Mas então vou retomar do começo, não sei até que ponto que vocês me ouviram. Primeiramente, queria agradecer, né, o convite pela professora Elma, agradecer estar aqui, tendo essa oportunidade de estar trocando, né, esse momento com todos vocês, de estar disseminando esses conhecimentos, que é importante, né, nós, como, no meu caso, como meus colegas de curso, né, tá no início, no processo de formação inicial, até mesmo para os professores que já estão atuando, né, por ser um assunto assim tão que não está tão presente assim, né, dentro da nossa formação, em geral, da nossa educação, né? E especificamente na área da matemática, que a gente não encontra muito também. Eu acho que o meu comentário tem um pouquinho a ver com essa questão, né, que dá um pouco mais adulta, e algumas pessoas aí já pararam me usando como exemplo. Vou contar um pouquinho da minha experiência, que no semestre passado tive a oportunidade de estar desenvolvendo ali um trabalho sobre a questão das altas habilidades, no qual a professora Andréia, com o projeto de estágio da professora Elma, tive a oportunidade de ter uma conversa com a professora Carla também, né? E eu passei pelo processo de começar a identificar alguns pontos, assim, e fiz tudo que eu comecei a buscar, né, para ver essa minha pesquisa, os pontos em relação à minha experiência. E eu não lembro agora das professoras que disse, né, que a gente tem esse tabu de achar que todo mundo quer se identificar como uma questão de altas habilidades, mas que para mim foi um processo, e até o momento, assim, né, porque eu acabei não deixando de pesquisar e tudo mais, está sendo um processo doloroso, porque são coisas assim, na qual eu vejo que não é tão legal assim para uma pessoa possuir, né? Questões ali de criticidade, questões ali e tudo mais. E aí, o primeiro ponto, assim, na qual eu queria enfatizar, né, o que a professora Juliana até acabou nos dizendo um pouquinho, e por que é importante, né, as pessoas já adultas que não foram identificadas no processo de escolarização básica, por que é importante ter essa laudo, né, buscar por essa identificação, né, para lidar com esses problemas da vida delas e no processo de autoconhecimento, no processo de desenvolver mais as suas habilidades e tudo mais, e de se aceitar como ser uma pessoa diferente, né? Porque dentro de uma sala de aula, como professores, a gente tem que olhar para todas as diferenças, né? Nenhum aluno é igual ao outro. Então, a gente está lidando com essa questão ali da diferença, e também é importante para esses alunos também reconhecer essa diferença e aceitar, porque acaba sendo um processo menos doloroso para essas pessoas, né? Por também ter umas características sensíveis, né? Extremamente sensíveis, enfim. E também, sim, né, que eu acho que seria uma dúvida minha assim, também, né? Se alguma professora puder me responder também, como que faz para já na fase adulta ali, está indo atrás de saber, né, de processo de avaliação para estar identificando, né, essas altas habilidades, e também não só na questão da fase adulta, como eu acabei vendo alguns relatos esses dias atrás, de pessoas idosas também, que acabaram descobrindo essa identificação, são 50 e poucos anos, por exemplo, e como elas acabam que elas acabam mudando, começando a viver a partir dos 50 e poucos anos, depois que ela descobre isso, né? Como ela consegue se aceitar e mudar de forma drástica, assim, em aspectos, assim, das suas visões, da sua vida, e todas as dimensões, né? E também, ponto ali que a professora Carla estava dizendo, né, que eu achei super importante, que foi ali a questão ali daqueles dois casos, né, do Dirceu e do Giovanni,
que são pessoas com altas habilidades, né, se encontra preso, que ele virou pesquisador e tudo mais. E aí eu fiquei com essa dúvida, né, de saber se existem alguns programas que fazem esses processos de identificação nos sistemas carcerários também da educação, né? Porque a gente percebe que dentro ali do público, a gente tem um menor índice, né, de pessoas identificadas com as altas habilidades e tudo mais. E aí veio essa minha questão, né, tipo, e dentro dos sistemas carcerários, a gente já tem esse preconceito, esse estereotipo, né, de pessoas ali de baixa classe e tudo mais. E dentro dos sistemas carcerários, então, parece que a dimensão do problema parece que só se amplia, né? Então, eu acho que são importantes essa busca de alunos em sua fase adulta ou na fase adulta um pouco mais tardia, porque eles já passando por várias coisas ali durante a sua vida que não vão entendendo, né? Não sabem por que acontecem certas coisas. Acho que o Júnior caiu, né? Bom, como todos já sabem, existe uma suspeita, né, do Júnior ter ele tem vários traços. Então, é muito... você voltou, Júnior. Achei que você estava... Perdão, Júnior. A gente ficou um tempo sem seu áudio, tá? Então, está dando muita interferência de ruído, né? Então, você retoma a sua fala de ponto. Isso. Voltei, né? Vocês estão me ouvindo agora. Eu acho que eu cheguei a cair aqui. Sim. Para finalizar o meu argumento, meu comentário, para também não ficar com esses problemas atrasando bastante, essa importância de nós, como professores, de identificar esse fenômeno nos alunos, né? Não só para também buscar estratégias para ele desenvolver o seu potencial, as suas habilidades, mas também para a gente, como papel de professor, saber buscar, né? A gente está encontrando esse problema. Então, quais recursos que eu vou utilizar? E a partir daí, né, buscar aperfeiçoar suas estratégias. Então, por exemplo, igual a professora Elma tinha dito, ela disse, então, talvez o aluno não tenha habilidade no que eu estou tentando ensinar, mas se eu tentar mostrar a matemática sobre essa perspectiva, talvez ele consiga aprender, né? Então, saber que essas pessoas têm essa facilidade de conexão e muitas vezes até em conexões não tão usuais igual a gente imagina, né? Então, ali na questão da matemática, a gente busca ali no contexto ali da física, algumas vezes da história, às vezes da arte, mas pode ser que alguns alunos possam estar visualizando isso de uma forma muito mais ampla, na qual a gente não faz nem ideia. Então, sempre a gente está tendo essa preocupação, né, de olhar para essas diferenças ali dentro da sala de aula, aqui no contexto das altas habilidades, mas também no contexto geral, a professora Ana estava dizendo para a gente, né, também a vida, todos os públicos-alvos da educação inclusiva, mas a gente olhar para essas diferenças e aceitá-las, e daí em diante buscar estratégias de estar pensando, né, como que eu vou proporcionar um aprendizado significativo para essas pessoas e esses alunos não se sentirem desmotivados, né, nesse contexto, nesse ambiente escolar que muitas vezes acaba sendo muito desmotivador para esses alunos. Então, eu queria finalizar o meu comentário, né, com essa importância para esse nosso olhar para essas questões, desejar uma boa noite para todos e, mais uma vez, agradecer esse espaço extremamente importante para todos nós e para a gente estar pensando, né, sobre isso. E da minha parte, eu acho que é só. E obrigada. Muito obrigada, Júnior, pelas suas colocações. Com certeza, para nós professores é valiosa, né? Todas as colocações, né? Tudo que os alunos conseguem expressar ajuda, né, a nós, professores, perceber todas as nossas práticas, né?
Então, vamos a Bianca, né, Bianca? Fique com a palavra, né, sobre suas considerações. Caramba, fiquei com a pior parte, né, de finalizar. Mas eu queria falar um pouquinho, né, como foi preocupante escutar da professora Carla, de saber que aqui no Paraná a gente só tem o núcleo das atividades em Londrina, e que por conta disso e por conta também da falta de políticas públicas, né, a gente vê tanto nas escolas públicas, públicas e privadas, né, essa necessidade de trabalhar projetos, oficinas, parcerias, e como que então é importante a gente ter dentro da escola a Olimpíada de Matemática, né, a Olimpíada Brasileira de Matemática, para desenvolver para a gente saber também como reconhecer esses alunos de altas habilidades, assim como o Colégio do Bertone, que a gente teve a oportunidade de fazer estágio no semestre passado, tem a Olimpíada do Canguru, né, a Olimpíada de Matemática dele, e como é difícil, assim, como o Júnior estava comentando, como é difícil de ter esse diagnóstico, esse parecer pedagógico, né, não um diagnóstico, e como que ele é facilmente, vendo uma pesquisa que eu fiz rápida aqui, eu estava entendendo como é comum ser um diagnóstico de TDAH, né, como os laudos serem parecidos, porque uma coisa altera a outra, né, então como não é algo uniforme, que você pode achar todas as características em um aluno, mas se você tem alguma especialidade distinta, como que isso vai se manifestar. E para nós, como futuros professores, esses ambientes, esses espaços formais de conversa são muito importantes, porque é um mito, é uma coisa difícil para nós, como que a gente vai trabalhar no futuro, querendo ou não, é uma coisa que nos preocupa, porque tem aquele aluno que vai saber mais do que nós alguma coisa, né? E como que a gente vai levar em consideração isso e trabalhar com ele também, não deixar ele de lado, porque talvez motivar muito em alguma área ou motivar de menos pode acabar atrapalhando no ensino e na aprendizagem dele, né? E como que a gente vê, então, essa questão da BNCC, esse currículo tão ingressado, né? Sendo um caminho contrário do público da educação especial, né? Essa seria mais o meu comentário a respeito, porque foi maravilhoso os comentários das professoras, e queria agradecer a professora Elma, né, por ter convidado a gente, e agradecer em nome, então, tanto meu, quanto da Jéssica, quanto dos nossos colegas, por ter esses projetos, tanto essa live de educação matemática e altas habilidades, como as demais lives que vão ser tratadas na educação matemática web contato pelo projeto de extensão, né, da educação matemática para minimização do distanciamento social. E é isso a minha fala. Bianca, eu que agradeço a vocês, alunos, terem aceitado. São tantos assuntos, são tantas temáticas, né? São dentro dessa própria temática, né? Como a professora Juliana está conversando aqui no chat, a questão da não adaptação desses alunos, de não sentirem não adaptados, né? E que consequência traz essa não adaptação, né? Então, eu acho que é um assunto que parece que mexe muito com a gente, merece discutir cada vez mais, né? Então, fica o convite para vocês, alunos, se aproximarem mais, né, da professora Ana Paula, a professora Juliana, a professora Carla, são professores extremamente acessíveis, porque a questão da altas habilidades e superdotação, né, é um tema sério, perdão, são temas que nós precisamos ter esse conhecimento, né, para termos posturas em salas de aula, né? Então, são muitos, não sabemos quantos, não sabemos onde, né? Mas a gente esbarra com alguém que a gente acha diferente, pegando a palavra do Eduardo, né? O ser diferente é importante, que é a nossa identidade, né? Então, o que é diferente tem que ser respeitado e tem que ser, né, acolhido. Então, tem muitos tópicos, é um tema que está me agradando muito,
né? Então, convido a todos os professores de matemática, alunos de matemática, a se aproximarem para conversar com essas professoras, que com certeza tem muitos a nos ensinar. Então, a gente vai dando encerramento, né, com a professora Andréia, né, com as últimas palavras, e na sequência, se alguém tiver mais alguma coisa a dizer, segue a professora Carla. Primeiro, agradecer, né, professora Elma, por este projeto de extensão, né? Esses projetos, eles constroem espaços-tempos fundamentais para que exista essa diversidade de atores, né, do espaço educacional que podem estar juntos, partilhando vivências, partilhando situações, problemas e partilhando conhecimentos, né? E é nessa multiplicidade realmente que muitas vezes nós encontramos, né, as possibilidades de avanço e de, lá na nossa realidade, ampliarmos nossos fazeres e deixam desafios para que a gente possa, não tinha olhado para isso, não tinha pensado naquele detalhe. E com essa partilha, a gente fica aí com muitas reflexões e muitos desafios, né, para levar para as nossas realidades. Então, primeiramente, agradecer a senhora por este momento enriquecedor para todos, né, e agradecer, assim, em nome das colegas também convidadas, a professora Juliana e a professora Ana Paula, a estar aqui junto com vocês, né, e podermos estar, assim, conversando sobre educação, que eu penso que esse é o grande desafio nosso, né, cada vez mais podemos nos unir para conversar sobre isso. Então, agradecer muito, professora Elma, por essa oportunidade de estarmos juntos com vocês. Mais algum comentário? Alguém? Então, professora Carla, né, dá um encerramento à nossa live, ao nosso bate-papo, né, suas últimas palavras. Mais uma vez, agradeço pelo convite, esse momento de conversa, de troca, de diálogo, é muito importante para a educação como um todo. Espero que a semente da altas habilidades, superdotação, da educação inclusiva, do olhar para o diferente, seja plantado, né? Então, agradeço as professoras que foram bem e complementaram a minha fala, e também aos discentes. Estão de parabéns, e a partir de agora estudar mais um pouco e que sejamos multiplicadores, né? Porque o conhecimento tem que ser multiplicado. Estou à disposição e, mais uma vez, agradeço pela oportunidade. Obrigada, pessoal. Foi muito bom. Bom, obrigada a todos. Vamos encerrar a nossa live.